O salão estava deslumbrante, iluminado por lustres de cristal que refletiam tons dourados sobre as paredes impecavelmente decoradas. O som suave de um quarteto de cordas preenchia o ambiente, criando uma atmosfera elegante e quase mágica. Convidados vestidos com trajes sofisticados conversavam em pequenos grupos, segurando taças de champanhe e trocando sorrisos enquanto aguardavam o momento mais aguardado da noite. Tudo parecia perfeitamente planejado, cada detalhe pensado para celebrar aquele novo capítulo na vida do empresário viúvo, um homem respeitado, conhecido por sua disciplina, inteligência e uma história marcada por perdas silenciosas. Ele estava no centro de tudo, vestindo um terno preto sob medida que destacava sua postura firme, embora seu olhar carregasse uma leve sombra de cansaço. Para muitos, aquilo era apenas emoção, a ansiedade natural de um homem prestes a se casar novamente. Mas, por dentro, ele sentia algo diferente. Um aperto discreto no peito havia começado minutos antes, algo que ele tentou ignorar. Respirou fundo, forçou um sorriso e cumprimentou mais alguns convidados, mantendo a aparência de controle absoluto. Afinal, aquele era o seu momento, e ele não podia demonstrar fraqueza. Enquanto caminhava lentamente pelo salão, seus passos começaram a perder a firmeza. O som ao seu redor pareceu se distanciar, como se estivesse sendo engolido por um silêncio estranho dentro de sua mente. Ele piscou algumas vezes, tentando recuperar o foco, mas sua visão começou a embaçar. As luzes, antes suaves e encantadoras, tornaram-se intensas demais, quase ofuscantes. Ele levou a mão ao peito de forma instintiva, tentando conter a dor que agora se tornava impossível de ignorar. Um leve suspiro escapou de seus lábios, quase imperceptível para quem estava por perto. Algumas pessoas notaram a mudança em seu comportamento, mas ninguém reagiu de imediato. Afinal, quem imaginaria que algo tão grave poderia acontecer em um evento tão cuidadosamente organizado? Ele deu mais um passo, tentando manter o equilíbrio, mas seu corpo já não respondia da mesma forma. Seus dedos tremeram, a respiração ficou irregular, e seu rosto perdeu completamente a cor. Por um breve segundo, seus olhos se encontraram com os de um convidado próximo, como se pedisse ajuda sem dizer uma palavra. Então aconteceu. Seu corpo cedeu de repente, como se toda a força tivesse sido arrancada dele em um único instante. O som de sua queda contra o chão de mármore ecoou pelo salão, seco e assustador, interrompendo a música de forma abrupta. A taça de alguém caiu logo em seguida, estilhaçando-se e aumentando ainda mais o impacto daquele momento. O silêncio tomou conta do ambiente, pesado e quase sufocante. Os convidados ficaram imóveis, congelados entre o choque e a incredulidade. Alguns levaram as mãos à boca, outros deram um passo para trás, como se não quisessem se envolver diretamente na cena. Os olhares se cruzavam, cheios de dúvidas e medo, mas ninguém parecia saber o que fazer. A figura imponente do empresário, que até poucos segundos atrás dominava o ambiente com sua presença, agora estava caída no chão, vulnerável, imóvel, completamente diferente da imagem de força que todos conheciam. A música havia parado completamente. O som que restava era apenas o eco distante da respiração irregular do homem e o leve murmúrio que começava a surgir entre os convidados. Alguém sussurrou que talvez fosse apenas um desmaio, outro mencionou a possibilidade de algo mais sério, mas ninguém se aproximava o suficiente para confirmar. O luxo do ambiente, que antes transmitia segurança e controle, agora parecia frio e indiferente diante da fragilidade humana exposta no centro do salão. O tempo parecia desacelerar, como se cada segundo se estendesse mais do que deveria. A cena, carregada de tensão, marcava o início de algo completamente inesperado, transformando uma noite de celebração em um momento de incerteza e medo que ninguém ali estava preparado para enfrentar. A noiva permaneceu parada por alguns segundos que pareceram uma eternidade, como se o tempo ao seu redor tivesse desacelerado de forma cruel. O som da queda ainda ecoava em sua mente, misturando-se com o silêncio pesado que tomou conta do salão. Seus olhos estavam fixos no corpo do empresário caído no chão, mas havia algo em seu olhar que não era apenas preocupação, era confusão, medo, e uma hesitação difícil de esconder. Seus dedos apertavam levemente o tecido do vestido branco, como se buscassem algum tipo de segurança naquele momento caótico.
Por um instante, todos ao redor esperaram que ela se movesse. Era quase automático imaginar que ela correria até ele, que se ajoelharia ao seu lado, chamando seu nome com desespero. Afinal, aquele era o homem com quem ela estava prestes a se casar. Mas o que aconteceu foi o oposto. Seus pés, em vez de avançarem, recuaram discretamente. Um passo para trás, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar a expectativa silenciosa que pairava no ar. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas a cena à sua frente parecia grande demais para ser processada. Sua mente começou a correr em direções inesperadas. E se aquilo fosse algo grave? E se aquele momento mudasse tudo? A imagem de um futuro confortável, seguro e planejado começou a se fragmentar diante de seus olhos. A realidade se impunha de forma brusca, sem aviso, sem delicadeza. Outro passo para trás. Agora já não era tão discreto. Algumas pessoas começaram a perceber. Olhares rápidos foram trocados entre os convidados mais próximos. Sobrancelhas se ergueram, expressões mudaram. O silêncio, que antes era apenas de choque, começou a se transformar em algo mais, julgamento. Sussurros baixos começaram a surgir, como ondas suaves, mas carregadas de significado. A noiva desviou o olhar do homem no chão. Ela não conseguia mais encarar aquela cena. Em vez disso, olhou ao redor, percebendo que agora também estava sendo observada. O peso daqueles olhares era quase tão sufocante quanto a situação em si. Sua postura, antes elegante e confiante, começou a vacilar. Seus ombros ficaram tensos, e sua respiração mais curta. Ela tentou dar uma explicação silenciosa com o próprio corpo, como se sua distância fosse apenas temporária, como se estivesse dando espaço para alguém mais preparado a agir. Mas, no fundo, havia algo mais profundo acontecendo. O medo de se envolver, de assumir aquela realidade inesperada, a impedia de dar o passo que todos esperavam. O vestido branco, símbolo de um compromisso iminente, agora parecia pesado demais para carregar. Mais um passo para trás. Dessa vez, não restavam dúvidas. Ela estava se afastando. Os convidados agora já não escondiam completamente suas reações. Alguns olhavam diretamente para ela, outros cochichavam cobrindo parcialmente a boca com as mãos. Havia surpresa, decepção e até incredulidade nos rostos ao redor. A expectativa de um gesto de amor ou preocupação havia sido substituída por um silêncio desconfortável que dizia muito sem precisar de palavras. Enquanto isso, o empresário permanecia imóvel no chão, sua presença agora quase esquecida por alguns que se concentravam mais na reação da noiva do que na gravidade da situação. O contraste era evidente e incômodo. O luxo do ambiente, os trajes elegantes, a música que já não tocava, tudo parecia fora de lugar diante daquela escolha silenciosa. A noiva parou perto de uma das mesas laterais, mantendo uma distância segura da cena central. Seus olhos voltaram brevemente para o homem caído, mas logo se desviaram novamente. Era como se ela estivesse dividida entre duas versões de si mesma, aquela que sabia o que deveria fazer, e aquela que simplesmente não conseguia agir. O momento revelou mais do que palavras poderiam explicar. Em meio à beleza da cerimônia e às expectativas de felicidade, surgiu uma verdade desconfortável, exposta diante de todos. E enquanto o salão permanecia suspenso naquele instante de tensão, ficava claro que nem sempre as promessas feitas sob luzes brilhantes resistem quando confrontadas com a realidade inesperada. Foi no meio daquele silêncio carregado de julgamentos e indecisão que um movimento rompeu a paralisia coletiva. Enquanto muitos ainda observavam à distância, sem saber como agir, a empregada da casa surgiu entre os convidados com passos rápidos e decididos. Seu uniforme simples em preto e branco contrastava fortemente com os trajes luxuosos ao redor, mas, naquele momento, era ela quem parecia ter mais clareza do que precisava ser feito. Sem pedir permissão, sem hesitar, ela atravessou o espaço que ninguém teve coragem de cruzar. Ao se aproximar do empresário caído, ajoelhou-se imediatamente ao seu lado, ignorando completamente os olhares que agora se voltavam para ela. Com cuidado, levantou levemente a cabeça dele, apoiando-a em seu braço, tentando posicioná-lo de forma mais confortável. Seu rosto demonstrava preocupação genuína, mas também uma firmeza que surpreendia.
Ela não parecia intimidada pelo ambiente, nem pelo status do homem à sua frente, via apenas alguém que precisava de ajuda. Senhor, o Senhor consegue me ouvir, disse em voz firme, inclinando-se um pouco mais para perto. Sua mão livre tocou o rosto dele com delicadeza, tentando despertar alguma reação. Nada, apenas uma respiração fraca e irregular. Seus olhos se moveram rapidamente, avaliando a situação como alguém que, mesmo sem treinamento formal, sabia reconhecer a gravidade do momento. Ela olhou ao redor e, pela primeira vez, sua voz ganhou mais força. Alguém chame uma ambulância agora, pediu, quase exigiu. O tom direto fez com que alguns convidados despertassem do estado de choque. Um homem mais jovem rapidamente pegou o telefone, enquanto outros começaram a se aproximar, ainda hesitantes, mas agora movidos pela atitude dela. A empregada voltou sua atenção ao empresário. Com cuidado, afrouxou levemente a gravata dele para facilitar a respiração. Seus movimentos eram simples, mas precisos, guiados por instinto e urgência. Ela mantinha a calma, mesmo com o coração acelerado. Fique comigo, por favor, o senhor vai ficar bem, murmurou, mesmo sem saber se ele podia ouvi-la. Era uma tentativa de manter não apenas ele, mas também a si mesma, firme naquele momento. Alguns convidados se ajoelharam por perto, finalmente dispostos a ajudar, mas ainda esperando instruções. A presença dela, tão inesperada, havia mudado completamente a dinâmica da cena. Onde antes havia hesitação, agora começava a surgir ação. Um dos homens perguntou o que deveria fazer, e ela respondeu rapidamente: verifique se há espaço, precisamos de ar, e mantenham distância, por favor. Sua voz não era autoritária, mas carregava uma confiança que poucos ali demonstraram até então. Ao fundo, a noiva permanecia imóvel, observando tudo à distância. Sua figura, antes o centro das atenções, agora parecia quase apagada diante do que estava acontecendo. Os olhares que antes a julgavam agora estavam divididos, muitos focados na mulher ajoelhada no chão, que, sem qualquer obrigação além de sua humanidade, fazia o que ninguém mais teve coragem de fazer. O contraste era impossível de ignorar. Em meio a tanto luxo, riqueza e aparência, foi a pessoa mais simples do ambiente quem assumiu o controle da situação. Não havia interesse, não havia cálculo, apenas empatia e ação imediata. A empregada não pensava em consequências, em reputação, ou em quem estava assistindo. Pensava apenas em salvar uma vida. O tempo continuava passando de forma lenta, cada segundo carregado de tensão. O som distante de uma sirene começou a surgir ao longe, trazendo consigo um leve alívio coletivo. Ainda assim, ela não se afastou. Permaneceu ali, firme, segurando a mão do empresário, como se sua presença pudesse mantê-lo ancorado àquele momento. Quando finalmente os paramédicos entraram no salão, encontraram não apenas um homem desacordado, mas uma cena que dizia muito mais do que qualquer explicação. E, no centro de tudo, estava ela, a empregada, com as mãos levemente trêmulas, mas com a consciência tranquila de que, quando todos recuaram, ela avançou.